Pessoal, boa tarde. Tarde. Gente, só para dar continuidade para nós terminarmos essa parte da ZF, da Astronic, tá? A gente vai comentar aqui como é que termina de fazer a montagem dela e a regulagem. Depois eu tenho que conversar um pouquinho com vocês, que eu vou estar mandando algumas atividades para vocês fazerem, para nós fazer o fechamento desse módulo, tá? Logo no final a gente já faz isso para vocês. Tem algumas datas aí até sexta-feira, depois eu vou mandar alguma coisa para até terça-feira que vem, para a gente ter um espaço aí para vocês terem tempo de fazerem as atividades, beleza? Tranquilo? Bom, ontem a gente veio fazendo a parte de desmontagem, a gente chegou aqui até a desmontagem total do eixo, né? Tá? Então, ele tem aqui até a última, o slide que a gente, no caso, tratou aqui. Então, ele tira a última arruela aqui, no caso de impulso, que é essa arruela que a gente estava falando. Um detalhe, gente, esse tipo de arruela, depois eu também não gosto de ficar devendo algumas coisas pro pessoal quando a gente fala. Esse arruela que vocês estão vendo aqui é o que vai determinar a folga dessa engrenagem em relação ao eixo, tá? Então, tem algumas coisas que a gente vai ver aqui na frente que são algumas referências que a gente vai estar, no caso, medindo. Então, isso que vocês veem aqui, na verdade, vai ser, no caso, a arruela, depois o calço, no caso de regulagem, que a gente vai colocar ali. Ó. Então, eu tenho 4.0, no caso, 9 para 4.010. Então, ele tem uma folga ali de 0,1 décimos, no caso ali que vocês estão vendo. Então, uma folga de 10 centésimos ali, tá? Em relação ao eixo. Então, quer dizer que essa folga, ela serve para quê? Ela serve para fazer a lubrificação, no caso, da engrenagem. Porque se ela trabalhasse seco, ia fundir. Então, ela tem que ter uma folga ali nesse conjunto para que haja, no caso, essa lubrificação, tá? Então, tá ali aqui, ó, verificar a folga axial da arruela interna, no caso da engrenagem da ré, de folga de 0 a 10, né? Então, é melhor que ela fique com uma folga entre 0 e 10, para que o óleo possa fluir, no caso, nesse sistema, tá? E aí começa o processo de remontagem. Então, o que ele vai colocar? Instalar o anel de impulso, que é esse primeiro anel aqui, ó. Instalar a engrenagem de ré com o anel de impulso, no caso superior, então tá ali no local. Subir a chaveta no mesmo rasgo de orifício de trava. Esse orifício de trava é onde que vai a ponta dessa chaveta que vai ficar travada depois que colocar o quê? O eixo no local. Tá? Então, para evitar que ele não escape daí ou solte. Então, a gente vai ter, no caso, um dispositivo que vai ficar encaixado ou entalhado aqui atrás, que vai evitar essa fuga, no caso dessa chaveta que a gente está vendo aqui, parece essa vareta que a gente está falando aqui. Ela tem uma dobra aqui que vai encaixada lá no eixo, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Em seguida, ó, então a gente tem aqui, ó, verificar a folga axial da arruela interna da engrenagem da primeira marcha, também de 0 a 10, é a mesma coisa, tá? É mais a título de vocês estarem verificando, porque se vocês forem montar o mesmo conjunto, a folga vai ser a mesma. Então, isso quer dizer, se ela tivesse em excesso, eu poderia, no caso, fazer uma substituição dessa arruela de impulso, tá? Aí seria essa situação. Então, instale, no caso, o anel de impulso inferior da primeira, instale a engrenagem da primeira velocidade, o anel de impulso superior e subir a chaveta. Então, eu fiz a ré, agora eu fiz a primeira. Então, ele vai subir novamente e vou, no caso, começar a fazer o processo inverso que a gente fez da desmontagem. Então, a última que saiu foi a primeira que vai entrar e a primeira que saiu vai ser a última que vai entrar, no caso, no conjunto, tá? Instalar a luva de engate da primeira e segunda e observar a posição da chaveta. Mesma coisa.
Então, a posição da chaveta que vocês estão vendo aqui, é o rasgo que a gente está vendo aqui, é o posicionamento que ela vai ter que ter para subir aqui, ó, dentro, no caso do conjunto. Então, a arruela de impulso aqui também da segunda, ó, que é de apoio da segunda, ela vai estar aqui, mesma coisa, e a gente tem aqui a chaveta, que ela está aparecendo no outro plano, que dá para enxergar ela aqui, ó, que a gente está vendo ela aqui, é o posicionamento que ela deve ficar em relação ao eixo, tá? Então, instalar o anel de impulso inferior da segunda e subir a chaveta. Então, eu vou estar, no caso, colocando lá o conjunto. E aqui, a primeira coisa que a gente tem é aquele rasgo, o posicionamento, no caso, da nossa luva. Verificar a folga axial da arruela da segunda agora, tá? Aqui de 0 a 10. Instalar o anel de impulso superior da segunda velocidade, tá? E posteriormente eu vou ter que subir a chaveta novamente, que ela vem travando, no caso, esse conjunto. Toda vez que eu encaixar esse anel de impulso, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar ele no lugar e viro. E esse entalhado que ele tem aqui, ele vai ficar na mesma posição do entalhado que tem aqui. Então, para encaixar, ele tem um lugar que ele vai deslizar até o final, e depois a gente vira e ele vai encaixar, e na hora que eu subir a chaveta não vai deixar ele mais virar naquela condição. Então, ela fez uma trava no sistema, e deixou uma pequena folga, que é a parte de lubrificação que a gente já havia falado, que é dessa questão aqui. Instale o anel de impulso da terceira, então, do inferior da terceira, que é esse cara aqui, e subir a chaveta novamente. Então, cada processo que a gente vai encaixando esses anéis travas, ou os anéis de impulso, a gente vai subindo a chaveta para ela não ocorrer de escapar ou girar, sair da posição, tá? Verifique a folga da arruela interna da engrenagem, no caso da terceira, também é de 0 a 10. Então, a engrenagem da terceira aqui também vou fazer o mesmo procedimento. Montar a engrenagem da terceira marcha e instalar o anel de impulso superior da terceira e subir a chaveta novamente. Então, vocês podem ver que ele vem um processo desde a ré, no caso, veio lá a marcha, no caso, a primeira, segunda, terceira, que nós estamos aqui, e travar a chaveta no orifício, montar a luva de engate da terceira e quarta, tá? Que é essa daqui, e montar o tubo de óleo, que é a parte de lubrificação que eu vou ter entre um eixo e outro. Com isso, eu terminei de montar o quê? Totalmente a nossa árvore intermediária, ou a nossa árvore, a nossa árvore secundária, desculpe. E aí eu venho com a minha árvore primária que já estava pré-montada e vou fazer o quê? A montagem, tá? Esse tubo que vocês viram aqui de óleo é a passagem que a gente tem de lubrificação para fazer a lubrificação interna ao conjunto de todo o sistema. Então, gente, vendo dessa forma aqui, a gente já está com a árvore secundária e primária montada, e posteriormente a gente vai ter, no caso, a sequência da parte de montagem do restante. Uma única coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, lembra que a gente falou que vai aqui, ó, montar o eixo piloto, tá? Com a engrenagem da quarta marcha, fechando o anel trava. Então, esse anel trava, ele tá ali com o alicate, ó, ele vai, no caso, para encaixar no posicionamento dele. E esse cara aqui, a chaveta, ele encaixou, que ele tem aquele orifício que a gente falou que ele é, no caso de trava. Então, eu vou levantar, ó, travar a chaveta no orifício. Isso quer dizer que eu levanto, ela vai encaixar naquela posição, depois ela vai ter alguém que vai vir e passar por cima desse entalhado aqui e vai evitar que essa chaveta aqui saia para fora, tá? Então, existe um processo todo meticuloso na hora da montagem que a gente tem que estar verificando. Esse processo aqui vai garantir, por exemplo, que isso aqui não desmontem, por exemplo, na hora que estiver andando esse conjunto. E essa chaveta aqui evita que os anéis de impulso ele gira ou saem da posição. Então, ele estando uma trava no meio, ele não vai acontecer isso daí, tá? Aqui, ó, ele tem aquela parte posterior dele, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, o funcionamento dos garfos, o conjunto. Então, ele tem o posicionamento. Se vocês não precisaram desmontar isso, não tem porquê. Mas se você precisou, de repente, desmontar esse conjunto de garfos,
ele tem aí um posicionamento que ele tem que ficar, que é a distância, no caso, entre eixos que a gente tem ali. Eu não sei se vocês prestaram atenção na hora que a gente estava falando, mas a gente não tem aqui, gente, um conjunto sincronizador, que é aquele cara que facilitava, por exemplo, o engate das marchas, gente. Então, na hora que o garfo descer aqui, vocês podem ver que ele vai ter um dispositivo que encaixa aqui na luva, outra luva aqui e outra luva aqui. Então, eu vou ter o quê? Um sistema que, um garfo que vai engatar Ré, um garfo que vai engatar primeira e segunda, e um garfo que vai engatar terceira e quarta, tá? O que vai, no caso, facilitar o engate desse, como ele não tem o anel sincronizado, ou vai minimizar para não ocorrer raspar, alguma coisa assim? É o freio que a gente tem na árvore intermediária, numa das árvores intermediárias, que vai, no caso, na tampa lá, dianteira do câmbio, tá? Então, ele vai minimizar a velocidade, no caso do câmbio, e vai fazer com que entre as marchas sem raspar, tá? E ainda tem mais uma solução, gente, que é dada aí na parte de eletrônica. Quando você for trocar as marchas e o motor for verificar que ele vai estar na progressão ou na regressão, o que ele vai fazer? Ele altera a rotação de entrada e saída do motor em algumas rotações. Então, já é uma regulagem ou, na verdade, uma programação que é feita na central eletrônica do motor, para o motor alterar, porque ele vai estar conectado com a caixa de mudança, para eles trabalharem em grupo ou na mesma linha. Então, quando eu efetivamente altero a rotação e minimizo, e eu tenho esse freio, eu equalizo as rotações, na hora que eu equalizo a rotação, ele vai acontecer o engate sem raspar as marchas, tá? Aqui ele mostra o funcionamento dos garfos. Então, um garfo, se a gente pegar aqui, ele faz a terceira e quarta, primeira e segunda, e um só para Ré, tá? É o posicionamento que vocês têm que, no caso, colocar lá. E se a gente verificar aqui, gente, essa haste aqui faz a caixa baixa, ou a caixa básica, que a gente chama, né? E depois tem as outras que vão fazer, no caso, o grupo GV e o grupo GP, tá? No caso do conjunto. Então, nós vamos ter 3 pistões que vão fazer o engrenamento do GV e GP, e um que vai fazer a caixa básica, e mais um que vai fazer a seleção, para a direita ou para a esquerda, igual a gente havia falado lá. Então, são 4 pistões que vão estar executando o trabalho aí no meu atuador, no caso, robótico, lá, ou eletropneumático, para estar acionando, no caso, os engates das marchas. Aqui, o que ele fala para você fazer? É colocar o conjunto na bancada, montar a luva da ré, que é esse processo que vocês estão vendo aqui, ó, na parte de trás, e instalar o conjunto de garfos. Então, ele vai encaixar aqui no conjunto. Depois de feito isso, o que eu vou fazer? Ó, eu verifico o funcionamento dos garfos aqui, se eu tiver a necessidade, que é a parte de seleção que ele vai fazer, né? Então, ele tem um posicionamento que ele vai estar trabalhando aqui, e se você pode fazer isso em cima da bancada, ver se ele está trabalhando coerentemente. E depois que você acoplar ele, no caso do conjunto, você vai levar em conjunto os dois e vai, no caso, levar até a caixa, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? Então, na verdade, ele colocou aqui, ó, instalar o garfo do GV, quer dizer, inclinar o conjunto para facilitar e instalar a ferramenta, no caso, e reservar o conjunto eixo principal finalizado. Isso quer dizer que eu estou com a ferramenta aqui, depois eu vou conectar ela lá, no caso, com uma talha, por causa do peso dela é muito grande, e a gente vai levar até a carcaça e fazer o quê? A conexão na carcaça, tá? Basicamente, a gente está com ele, o conjunto aqui, a árvore primária e secundária junto, mais o conjunto de garfos trambuladores, ou seletor, que faz a seleção, no caso da caixa de baixa, mais a haste que faz aqui
o garfo no caso do GV, que é o grupo de velocidade. Esse grupo de velocidade é aquele primeiro que a gente desmontou lá no conjunto, que é o split de entrada. Então, ele tem aqui essas duas relações que ele pode estar invertendo para mim ter, por exemplo, a primeira A e a primeira B. A segunda A, a segunda B. Então, ele vai fazendo essa movimentação aqui nesse garfo inicial e depois a gente tem a do GP, que é o grupo de potência, lá atrás, que é no redutor. Aqui, ó, desmontagem do GP, que é o grupo de potência que a gente, no caso, tem da caixa. O que que a gente vai fazer aqui? Ó? Remover o rolamento do GP. Então, ele tem uma ferramenta específica para ele estar sacando, para facilitar aí. Ó. Então, ou vocês tiram, que é essa parte de redutor aqui, que é um trem epicicloidal, que a gente chama, né? Com o conjunto na prensa, retirar o rolamento da carcaça. Então, eu vou tirar esse rolamento da carcaça. Essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, o que que ela vai fazer? Ela vai expulsar, na verdade, o quê? O GP para fora, tá? Que é essa parte do entalhado com esse trem epicicloidal. E eu fico com o rolamento na carcaça. Daí eu levo até a prensa e daí eu saco o rolamento se eu precisar. Tá? A desmontagem dos GP, então, o que, que é a parte posterior ou de trás, no caso da caixa, é aqui que a gente também vai fazer o grupo de potência, onde que, no caso, eu também consigo fazer algumas variações da parte de velocidade. Então, com aquele primeiro split de entrada, eu consigo multiplicar para de 4, eu passo a fazer mais 4, são 8. E nesse grupo de potência, eu consigo fazer mais 8 velocidades. Tá? Então, eu somando o número de velocidades que eu tenho no total aqui dessa caixa, eu teria uma caixa com 16. Se ela tivesse uma caixa básica só com 3 marchas, com o GP e o GV, eu faria, no caso, somente, no caso, 6 marchas. Aí, então, eu teria, no caso, uma caixa com 12 velocidades. Nesse caso específico, é a mesma caixa, ela só muda, no caso, alguma configuração da árvore intermediária, que é um pouco diferente, e mais uma engrenagem, então, e o restante, a carcaça em si, por exemplo, da caixa, basicamente é a mesma, tá? É que muda essa relação da caixa básica, que é a parte interna. Remover o corpo do acoplamento, remover os 5 eixos do planetário. Esse aqui foi um problema que estava dando, no caso, inicialmente, alguns caminhões da DAF. Aí o sistemista, que é o fabricante, por exemplo, da caixa de mudanças, ela veio, pegou a parte de engenharia, no caso da DAF, eles estudaram, e esse cara aqui estava tendo um desgaste muito acentuado. Daí começava a fazer ruído e dar tranco na caixa. E daí o que, que aconteceu? O pessoal veio aqui e teve um boletim, ou no caso lá, uma orientação que veio de fábrica, que na hora que os caras começassem a ver esse ruído, ele vinha aqui e substituía esses pinos que a gente está vendo aqui, esses 5 pinos, tá? No trem epicicloidal que a gente está vendo aqui, que é o meu GP, tá? Então, foi um problema que deu, que era de material, que era um pouco mais, vamos colocar assim, mais macio ou menos duro, ele desgastava com facilidade. Então, eles detectaram esse problema e já solucionaram. Então, mandaram fazer um novo pino com outra característica, por exemplo, de tratamento térmico superficial, e aí eu tenho maior resistência no caso desse conjunto e, consequentemente, eu resolvo esse problema que vinha, no caso, se apresentando em alguns câmbios que estavam sendo montados. Tá? Quem que dá esse retorno para consertar ou fazer esse processo é o pós-venda, gente. Daí o pós-venda, ele entra em ação, e aí, quando o caminhão vai lá, chega lá, que está com algum problema, que foi visualizado que está com esse problema, eles deixam o caminhão que não vai, ele vai começar a dar essa ressonância, mas não é que ele quebrou. Então, eles orientam para que seja desmontada essa parte posterior da caixa e fazer a substituição, no caso, desses pinos que a gente está falando aqui, tá? Da planetária. E aqui eles colocam aqui que eles têm 2 camadas de rolete lá dentro,
Então, esses roletes aqui, quando ele força, que está tracionando lá, está puxando, sei lá, 70 mil quilos, 60 mil quilos, esses roletes aqui é transferido em cima, no caso, desse eixo. Por isso que ocorre, por exemplo, muito o desgaste desses cabos, tá? E nesse caso, se eu for trocar os pinos, eu já também troco os roletes na parte interna. Se não houve desgaste, por exemplo, das engrenagens, permanece a engrenagem. Como foi um problema que foi muito mais acentuado nos pinos, então, possivelmente trocavam os roletes e os pinos, e permanecia, no caso, a engrenagem. Aqui, ó, retira a engrenagem solar, que seria a engrenagem interna, remover o pino da engrenagem solar. Então, ele tem um posicionamento aqui para tirar esse pino. Remover as arruelas do eixo solar, tá? Tá aqui, ó, o que ele está tirando. Remover anel interno do rolamento e colocar na morsa. Então, ele está tirando ali, removendo o anel interno, fixado numa morsa lá para poder se tirando. Então, está usando as ferramentas. Essas ferramentas, gente, aqui está mostrando como BR. As ferramentas que são utilizadas para desmontagem dessa caixa é uma ferramenta, por exemplo, que é do fabricante. O fabricante desenvolveu lá, sei lá, a própria ZF. Só que daí quando ele no caso, é fornecedor para a DAF vai trazer como uma referência a DAF. Se é Volkswagen, está trazendo a referência a Volkswagen. Se é Mercedes, traz a referência a Mercedes. Se é Iveco, traz uma referência a Iveco. Então, como o sistemista ele não fabrica só para, no caso, a DAF, então a aplicação da caixa muda ali aquela questão, por exemplo, de torque de saída, que às vezes ele muda algumas relações na parte interna da caixa e para melhoramento, por exemplo, para aquele tipo de veículo que ele está sendo aplicado, tá? Como é global, igual eu falei para vocês aqui, eles estão usando essa caixa em praticamente 4 montadoras diferentes. Então eu tenho Volkswagen, a DAF, a Mercedes e a Iveco. Se vocês forem lá, a Scania e a Volvo, ela usa outra metodologia, outra forma, no caso de sistema automatizado. E lógico que eles não chamam com o mesmo nome, porque aqui, a Astronic, no caso aqui, ZF Astronic, aí você tem que ver se for ZF, ela está dando essa denominação, tudo bem, mas se for, por exemplo, a Volvo, ela usa lá um tipo de caixa da ZF que ela chama de Y-Shift. E a Scania, ela usa, no caso, um outro tipo de caixa que o pessoal chama de OptiCruise, tá? Aí cada um traz de uma forma, tá? A Iveco, Eurotronic, então, Ecotronic, daí eles trazem assim, alguns nomes diferentes, mas basicamente a aplicação só muda a configuração na parte interna da caixa, tá? Nessa questão de aplicação. A montagem, gente, aqui, o que o cara está fazendo aqui? Ó? Aquecer anel interno do rolamento a 90 graus. O ideal aqui é que a gente tenha, no caso, um termômetro infravermelho. Quando eu tenho um termômetro com infravermelho, eu não preciso ficar entrando em contato com isso. Então, o que ele está fazendo aqui? Aquecer o anel interno do rolamento. Então, ele aquece e evita que eu vou lá e coloque isso aqui numa prensa, tá? Porque quando eu aqueço esse camarada aqui, ele aumenta, no caso, o tamanho dele, e na hora que eu vestir ele no lugar, ele vai encaixar com a maior facilidade, até manualmente. Tchum. Só que na hora que ele bater lá no final, que transferir ou der indução de calor, no caso, desse anel para o conjunto, ele resfria muito rápido. O que acontece? Ocorre uma reatração, no caso do material, e esse material vai travar, tá? E ele não deformou, ele não teve uma deformação mecânica. Isso quer dizer que ele vai se moldar em relação a essa carcaça e não vai soltar com facilidade. Se eu começar a tirar e colocar isso aqui na prensa, tá? Isso aqui vai chegar a um ponto que ele vai entrar com a mão e vai sair com a mão. Daí o que vai acontecer? Na hora que estiver forçando lá
o, o câmbio numa situação em que estão precisando de carga, ele vai girar essa pista interna aqui e vai fundir o eixo ou a carcaça. E aí eu danifico a caixa. Tá? Então, quando a gente usa desse processo que eles estão falando de aquecimento, facilita. Aqui eles estão fazendo aquecimento com soprador térmico, mas a gente pode fazer um aquecimento por indução magnética também. Tá? Então, existem alguns equipamentos que o pessoal utilizam que dá para ser feito dessa forma. O com indução magnética, tá? Ele é muito mais caro, gente. Então, um aquecedor com indução magnética ele deve estar custando aí hoje uns 15 mil reais. E um soprador térmico desse de alta capacidade, ele deve custar aí, no máximo aí uns 3 mil reais, se chegar a isso. Porque às vezes você consegue essa temperatura até com soprador térmico, aquele normal que o pessoal coloca em sulfilme. É só você ter um lugar fechado que eu consigo aquecer e chegar nesse ponto de 90 graus ali que a gente tem. O que a gente não pode fazer com esse equipamento aqui, ó, tanto esse soprador quanto a indução, é ultrapassar esse limite aqui demais, porque senão, o que vai acontecer? Às vezes eu começo a perder a estrutura, no caso, do material. A estrutura do material ele começa a se deformar e ela chega a um ponto que ela não retorna mais. E aí eu vou ter um problema também. Então, na hora que estiverem fazendo o aquecimento, o ideal é que vocês façam, no caso, o monitoramento através do, no caso, o termômetro infravermelho, tá? A gente fala infravermelho porque vocês vão verificar a indução ou a temperatura sem, no caso, ter contato físico ou mecânico conjunto, que daí a gente perde, no caso, a temperatura dessa forma. Eu só vou entrar em contato com isso na hora que eu realmente for fazer a montagem, tá? Aqui, montar arruelas do eixo solar, tá aqui o posicionamento dela. Rebaixo externo voltado para fora do eixo, então ele tem, no caso aqui, um chanfro, um rebaixo. E montar o pino do engrenamento da solar. Então, tá ali, o cara tá colocando com o alicate lá na posição. Esse alicate, no caso ali, é o posicionamento, no caso desse pino, tá? Da engrenagem solar. Para fixação. Montar o eixo solar na carcaça planetária. Então, tá aqui, ó. Vocês estão vendo como é que ele vai ser montado, tá? Colocar primeiramente duas planetárias opostas para alinhar as arruelas internas da solar. Isto irá facilitar a montagem. Aí tem lá, colocar as demais planetárias e, por final, bater todos os pinos. O que é esses pinos, gente? É um posicionamento que a gente vai ter aqui que ele vai travar esses pinos. Ó, vamos colocar esses pinos grandes aqui, depois a gente tem um posicionamento que a gente vai segurar e vai fixar ele aí no conjunto aqui, ó. Esses anéis, para ele não ficar saindo, tá? Porque ele vai ter um encosto aqui, ó. Se a gente pegar ali, ó, instalar o anel interno do corpo do acoplamento, do GP, alto, instalar o corpo de acoplamento do fechamento, no caso do anel, que é esse cara aqui, ó, e montar anel interno, anelar, observar posição e colocar conjunto GP dentro do anelar. Então, o anelar é esse cara que vocês estão vendo aqui, e esse conjunto que vocês estão vendo aqui, ó, o anel interno. Esse anel interno é como se eu tivesse aqui um freio. Então, esse cara aqui é como se eu tivesse, no caso, um anel sincronizado para diminuir a velocidade desse cara aqui para poder, no caso, engrenar o grupo do GP, ou o grupo de potência, tá? E por final, a gente vai colocar o quê? Ó? Colocar o conjunto GP dentro do anelar. Então, aí eu faço a conexão e subo ele e encaixo no lugar, tá? Subir anelar nas planetárias, montar o portador planetário na saída e travar com o anel de segurança. Então, eu tenho um anel elástico aqui que vai segurar ele, travar ali, no caso, no conjunto, para ele não ficar mudando de posição, tá? Então, tem aqui, ó, o posicionamento que a gente está vendo aqui, empurra ele até no local lá,
onde ele vai estar trabalhando, e aí esse anel anelar que está aqui, ó, ou trava de segurança, ele fixa o conjunto, e aí eu montei praticamente o quê? O meu conjunto planetário, tá? Vai faltar eu colocar ele aonde? Na carcaça, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a desmontagem do sincronizador, que é esse cara aqui, ó, cobrir com um pano para não ocorrer o desarme ou jogar tudo fora. Então, essa luva que vocês estão vendo aqui, ele vai acoplado lá no conjunto, tá? E utilizar uma ferramenta aqui que ele fala para montar as molas e pressionadores. Então, uma ferramentazinha aqui que exclusivamente para auxiliar vocês montarem esse anel sincronizado. Posicionar um sobre o outro e observar a posição de encosto dos pressionadores, que é cada uma do caso das posições que a gente está vendo aqui, que ele vai ficar encaixado, tá? Aqui um negócio importante, ó, verificar a quantidade de dentes entre os pressionadores e o local de instalação da luva. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tem um posicionamento aqui que ele está sem dente em algumas posições, ó. Retirar a BR, no caso, 1030 com auxílio de uma chave de fenda, e aí está montado, no caso, o conjunto sincronizador. O que ele está mostrando aqui para o pessoal entender? Ó, é o posicionamento dos dentes, ó, 10 dentes, aqui 7 dentes, então, que é esse posicionamento, e aqui o posicionamento que a gente vai ter aqui, ó, 10 dentes e 7 dentes, é onde ele vai encaixar o conjunto aqui, na verdade, é como se eu falasse para vocês que aqui tem um pocoyo, que é uma posição de montagem no caso do conjunto. Todo mundo sabe o que é pocoyo aí? Matheus, sabe o que é pocoyo, Matheus? Ou José? Vitor? Gabriele, sabe, Gabriele, o que é um pocoyo? Professor, o Oi. José Vitor tá sem microfone, ele falou no chat lá. Tá. Débora, você já viu falar disso, o que é pocoyo ou não? Não me lembro exatamente, é aquilo que só encaixa exatamente no lugar certo? Isso, numa posição única. Então, não tem como, por exemplo, você inverter. Então, são dispositivos que são colocados, como tem uma complexidade muito grande aqui na montagem dos conjuntos, então, são estratégias que o pessoal, a parte de engenharia, ela desenvolveu para não ter problema no caso do cara montar numa posição errada, tá? Então, eles fizeram isso daí. Legal. Aqui, ó. O que ele vai fazer aqui, ó? Tem gente que monta dessa forma aqui, que ele está aquecendo, por exemplo, a parte interna do rolamento, ou você põe, no caso, um aquecimento por indução, também eu posso fazer dessa forma, mas aqui, ó, aquecer o anel interno do rolamento de esferas com 100 graus centígrados, instalar o conjunto. Isso facilita, tá? No caso, ele descer, por causa que ele tem uma interferência aí, para ele não trabalhar, no caso, solto também, tá? Tem gente que faz o processo inverso. Qual que é o processo inverso? Ele encaixa, por exemplo, o teu GP na carcaça e depois você vem com o rolamento e, no caso, prensa o rolamento entre a carcaça e o GP junto, tá? Porque daí você vai encaixar ele no conjunto depois. Então, esse processo, se você tem um soprador que é possível de aquecer ele aí e montar aí no local, eu faço dessa forma. Ou se eu tiver um de indução. Agora, se eu não tiver, tem muita gente que faz o oposto. Ele vai colocar a carcaça, que a gente está vendo aqui que é a do câmbio aqui, em cima do nosso GP,
e daí o rolamento ele vem e vai fazer encaixar aqui, ou no caso, numa prensa, ou ele vem batendo ali, se ele tiver um tubo que dê aqui essa parte interna, no caso aqui do rolamento, tá? Não a parte externa. E assim, como a interferência é menor aqui na parte de alumínio, ele alinhando esse cara vai ficar mais fácil de encaixar aqui, tá? Aí ele está colocando aqui, ó, instalar o rolamento de esferas na carcaça, com auxílio, no caso, de uma prensa hidráulica. Esse cara aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ou ele coloca o rolamento e coloca o GP, ou vice-versa. Então, coloque o GP sob uma placa ou uma BR, que ele está falando que é uma ferramenta, e para facilitar a montagem, que na hora que você for colocar, ela vai ficar mais alta, por exemplo, que o conjunto. Então, aí eu venho e, com uma ferramenta externa aqui, eu começo a prensar esse cara, ou se ele tiver aquecido, ele vai descer de uma vez, tá? A ajuste do yoke, o que é o yoke? O yoke é o flange traseiro. Então, já antes da montagem aqui, a gente já pode fazer, no caso, essa medida, tá? Ou esse ajuste que a gente está falando, que é a regulagem da altura aí do yoke. O que o camarada fez aqui, ó? Medida A, que é a medida da carcaça. Então, eu vou lá na carcaça com um paquímetro que é de profundidade ou um paquímetro universal, meço na carcaça. De preferência, gente, em 3 ou 4 pontos, para você ter uma média, tá? Aí, se você vai medir a junta, então eu peguei a espessura da junta, tá aqui, ó, tá? Se for o caso, que é a letra B, e medir, no caso, o C, que é o ressalto do que? Do rolamento. Então, o ressalto do rolamento, a sobressaída do rolamento que a gente tem aqui, ó, ele segurou aqui. E aqui eles não falaram para vocês, mas aqui, ó, tá vendo uma ferramenta que foi colocada aqui, ó, de um lado e de outro? É para que na hora que vocês colocarem a carcaça, ela não subiu o rolamento. Então, eu fixei ele aqui para ele não estar subindo, tá? A folga, a valor sem folga axial de 0 a 1/10, valor do espaçador. Então, se eu precisar pôr algum espaçador, o que eu vou fazer aqui? Tem gente que corrige, por exemplo, na junta, e tem gente que, por exemplo, depois ele coloca aqui um calço atrás aqui do rolamento para o yoke ficar o quê? Um pouco mais distante, tá? Então, aí depende da aplicação que a gente vai ter. O yoke, o que é? É o entalhado que a gente vai descer aqui, ele vai encaixar, no caso aqui, para passar a transmissão para o eixo cardan. Tá aqui, ó, instalar o retentor, no caso da tampa do yoke, que é esse cara aqui que vocês estão vendo. Então, ele está usando a ferramenta que instalou, tá? Instalar a junta, instalar o espaçador, tá? O espaçador é essa peçazinha que vocês estão vendo aqui. E apertar a tampa com aproximadamente aqui, na verdade, 46 newton, ou aproximadamente 4,6 quilogramas força. Tomem cuidado, gente, que essa carcaça ela é feita de alumínio ou liga, no caso, metálica. Se vocês forem lá de qualquer forma e não usar, por exemplo, a ferramenta de torque, eu posso danificar a carcaça dessa. E uma carcaça dessa não é barato, gente. Então, tomem cuidado em relação a isso daí. O yoke, tá? Eles estão falando para aquecer o yoke aqui a aproximadamente 50 graus, instalar o anel O-ring, tá? Daí, depois que eu baixei, eu instalo o anel O-ring aqui, ó, que é para fazer a vedação, e apertar o yoke com, no caso, 120 newtons, tá? Aproximadamente 12 kg cada parafuso. Esse aperto irá garantir a união do conjunto para a perfeita medição da folga entre o GP e o eixo principal, tá? Vocês aplicando aí, no caso, essa carga de 120 newtons. Aí a gente tem aqui a tampa dianteira. A gente tem aqui um sistema de freio que é, no caso, com pacotes de freio.
Lembra que eu falei que tinha que diminuir a velocidade, por exemplo, da árvore intermediária? É esse cara aqui que vai fazer isso, tá? Limpar o conjunto, a placa de ligação, retirar a tampa de freio e retirar os pacotes. Esse cara aqui. Aí nós temos aqui, retirar o pistão de freio, desmontar a bomba de óleo e desmontar a bomba de óleo. Essa bomba de óleo é para fazer a lubrificação da minha caixa. Então, por ser uma caixa muito grande, então eu preciso de uma bomba para estar pressurizando esse óleo daqui da parte inferior até, no caso, da parte superior. Então, ela manda óleo por dentro dos eixos e faz a lubrificação de uma forma geral na parte interna das engrenagens, tá? Montar a bomba de óleo, um torque, no caso aqui, de 10 newtons nos parafusos. Ela tinha posição, no caso dela, de encaixar aqui, ó. É uma bomba de rotor, tá? Trocar o anel de vedação, no caso, de freio, e montar o freio. Não montar pacote de freio ainda. Então, esse cara aqui no conjunto. Remover o rolamento do eixo intermediário. Esses dois aqui que a gente está vendo, tá? Tanto um quanto o outro. Instalar o rolamento do eixo intermediário a 100 graus centígrados, aí que vai ter que aquecer a parte interna, facilita. Isso aqui, quando a gente está fazendo uma caixa aqui para desmontar e montar constantemente, a gente nem tira esses rolamentos do local, tá? Mantém eles no lugar, porque cada vez que a gente vai tirar isso aqui, se a pessoa não souber utilizar, ele vai danificar a gaiola aqui, daí perde, no caso, o rolamento, tá? E ele estourou uma vez esse rolamento aqui, já não vai montar mais. Aqui ele tem uma ferramenta, ó, remover a capa do rolamento do eixo intermediário, se vocês precisarem da parte interna, tá? Se não tiver isso, tem muita gente que saca esse cara batendo, tá? Vamos tomar cuidado em relação a isso aí. Instalar as capas do rolamento do eixo intermediário, tem a outra ferramenta que a gente vai estar utilizando aqui na prensa, tá? Utilizar, se não tiver como pôr na prensa, vai, no caso, bater aqui com o martelo até ela encostar na carcaça. Montagem das engrenagens inversoras da ré, descer o conjunto principal, que aí aquilo que eu falei que nós deixamos montado em cima da tampa lá, e alinhar a chaveta com a haste principal, tá? Cuidado com a posição da haste, que é para a gente vai descer aqui, e cuidado com a engrenagem inversora ao segurar o conjunto. Essa engrenagem inversora ela tem que estar livre, sem, no caso, a trava dela no lugar, tá? Remover a BR, ou aquela que sustenta, que é essa daqui, ó, de sustentação. Vou, no caso, montar a árvore intermediária de um lado e do outro, ó. Então, a gente montou aqui. Aqui eu tenho, no caso, as duas posições das duas hastes, uma que é do split de entrada, depois a gente vai ter que montar a outra haste que é do split de saída lá, que é do GP, tá? Aqui, eles estão montando aqui uma posição, eles fizeram uma referência aqui de montagem. Então, na hora da montagem, você montar na mesma posição que você desmontou, tá? Verifique que seu conjunto gira sem esforços. Então, depois que você encaixou ele, vê se ele não vai estar travando, alguma coisa assim. A marca de referência que eu falei para vocês está aqui, ó. A gente sinaliza lá com azul, para facilitar, ou um marca-texto, sei lá, ou marca peça, alguma coisa assim. Então, ó, se a marca azul estiver apagada, deve ser respeitada a marcação com traço na engrenagem de intermediária e os dois rasgos estreitos das rodas dentadas devem ser utilizados como posicionamento de sincronismo. É como se eu tivesse esses dois rasgos aqui, esse e esse, que é para me alinhar no caso conjunto. Isso é importante para garantir o centro da engrenagem de flutuação. Isso quer dizer, a engrenagem que fica livre, né? Encaixe a engrenagem inversora da ré, instale a ferramenta lá, essa ferramenta aqui. Instale a junta, instale os dois tubos irrigadores, ou no caso de lubrificação. Tá? Ele tem aqui, ó, posicionar os dois guias, então ele colocou uma chave de fenda aqui para facilitar a montagem, né? Posiciona os dois guias, que é a chave de fenda aqui,
com o auxílio de uma talha, descer a carcaça do conjunto, utilizando 2 chaves Torx para guiar os tubos irrigadores. Então, essa chave Torx que eles estão falando aqui é essa chave de fenda que eles estão colocando lá. E os 2 guias é esse cara que eles estão mostrando aqui, tá? Que seria, no caso, uma chave de fenda também para estar alinhando na parte de cima. Aperte os parafusos da carcaça com 50 newtons, bater o guia, então você vai voltar lá os guias no local, instalar o anel de retenção do rolamento do eixo piloto, tá? Esse anel de retenção é como se fosse a parte de vedação, e com o auxílio da ferramenta, no caso aqui 1070, bater o rolamento até encostar na carcaça, tá? Instale anel trava no caso do piloto, esse cara aqui. Se necessário, subir o conjunto para instalação, bater a capa do rolamento do eixo intermediário até sentir com o auxílio de uma chave de fenda, tá? Isso aqui é manual, não precisa bater com um martelo ou com outra coisa qualquer, que a gaiola de rolha travará, elas travarão. Isso significa folga zero, que não vai ter mais folga. Instalar tampa, no caso do freio sem os discos, medida A2. Então, o que o cara fez ali? Ó, ele está medindo a altura do rolamento em relação à carcaça, então com o teu micrômetro. Então, eu tenho A1 e A2. Então, a espessura do calço, então, medir os dois, tolerância de menos 0,5 a mais 0,5. Só um minuto, gente. Aqui, gente, C1, C2, ó, C1 mais C2, espessura do calço da bomba, do outro lado. Então, a gente vai estar lá olhando a bomba lá do outro lado, né? Medir os 2 pontos. E tolerância de menos, no caso, novamente, 0,5 a mais 0,5 centésimos. Tá? É muito pequena a medida aí. B1 e B2, ó, B1 menos B2. Então, eu tenho a espessura do calço do eixo piloto, tá? Medir, ó, de 0 a 10 centésimos. Então, o que o camarada fez aqui? Ó? Ele pegou a carcaça, ele está medindo essa altura, tá? E aqui ele está medindo a altura do rolamento. Então, eu pego B1 menos B2 e eu vou ter uma tolerância de 0 a 10 centésimos. Então, a diferençazinha aqui que ele pode estar trabalhando, tá? É melhor que tenha um pouquinho de folga que não ter nada, gente, 0. Então, se eu tiver 5, tiver 6, 2, 3, tá dentro, no caso, do esperado. Aqui tem um filtro de, no caso, de lubrificação, que é de malha. Então, montar o filtro, montar o pino e a mola do freio, colocar o calço de ajuste do freio, tá? Que é esse cara aqui, e montar o conjunto de freio sequência, no caso, correta. Então, ele tem a placa, depois vai ter, no caso, os discos de fricção, os discos metálicos, para fazer, no caso, o acoplamento. Então, um talhezinho dele ali, daí nós vamos fazer a fixação e vai ter, no caso, aí onde vai descer o conjunto, né? A montagem, colocar o calço do eixo piloto, tá aqui. Colocar o calço da bomba, tá aqui. Alinhar a chaveta da bomba, no caso essa daqui, e passar Loctite 574 no conjunto da placa de ligação, que é um vedante aí, no caso, a base de silicone. Montar as placas de ligação com cuidado de 46 N, um torque de 45. Loctite 241 nos parafusos. Esse Loctite aqui é de baixo torque porque é alumínio.
Se for um de alto torque, vocês danificam, no caso, a carcaça depois, tá? Então, cuidado aí em relação a isso daí na hora de montagem. Colocar retentor da tampa. Tá lá. Colocar a junta e apertar os parafusos com 23 newtons ou 2,3 newtons. Instalar conjunto de garfo, embreagem e rolamento. Aí, as partes externas, a gente vai ter aqui, se você precisar desmontar, realizar procedimento de sangria no caso da embreagem, que é um sistema eletrohidráulico, hidropneumático, né? Então, colocar o cilindro da embreagem, soltar os parafusos do porte e apertar novamente 22 newtons. Montar o resfriador, no caso de óleo, trocar o O-ring e arruelas. E apertar, isso aí são as partes externas da caixa, tá? 55 newtons, depois um parafuso de 8 mm de 23 newtons. Remover a ferramenta e a BR, tá? Que é esse cara aqui. Instalar os pinos de engrenagem inversora, no caso, no conjunto da marcha ré, e instalar a luva do eixo, no caso, que é esse cara aqui, que era o processo inverso que a gente viu lá. Então, falta a gente só encaixar o que? O grupo GP, né? Aí eu tenho aqui, utilizando uma régua plana, com 2 apoios, plano sugestão pino de inversão. Então, eu pego os 2 pinos de inversão, que dá a mesma altura, e vou medir B1. Depois eu vejo essa outra medida aqui, do centro do eixo aqui, até a altura da régua ali, ó. Então, eu tenho B1 e B2, tá? Diminuo um do outro, eu vou ter que, menos a minha junta. A junta, essa espessura, eu vou ter a medida B, que é a medida, no caso aí, desse cara aí, desse ajuste, tá? Então, tem um ajuste entre GP e eixo principal. Então, aqui o GP agora está fazendo a medida do GP, que é a A2 e A1, que é igual a A. Então, nós vamos ter aqui valor encontrado A e valor encontrado B, menos a junta. Então, eu tenho que A menos B mais, ou menos 2 milímetros de folga, eu tenho o calço S, que a gente vai estar colocando aí no conjunto, na ponta do caso do meu GP, tá? Então, o calço está aqui, a montagem, no caso, fechamento, o calço é instalar a trava, o rolamento de saída, conjunto principal, instalar o calço, que é esse cara, instalar o corpo do acoplamento do GP e instalar a placa trava do conjunto. Então, essa placa aqui vai fixar esse cara aqui no local, tá? É bastante coisa para ser visto, gente. Isso aqui, se já estivesse vendo na prática, seria, no caso, mais viável. Mas só que nós vamos levar umas 3 ou 4 aulas para poder fazer um fechamento de uma caixa dela. Tá? 3 ou 4 dias, na verdade. Instalar o conjunto sincronizador com os pressionadores, aqueles que a gente viu que tinha posição para montar lá, que a gente falou. Aqui, instalar o tubo de óleo, retirar o tampão Allen, no caso aqui do conjunto, e alinho aqui, utilizando a chave de fenda para alinhar, e com o auxílio de uma talha, descer o conjunto. Então, eu vou encaixar o conjunto ali. E bater os pinos guias, no caso, com cuidado, para ele, no caso, acertar o alinhamento. Instalar os pinos de articulação do garfo, na lateral aqui, ó, um e do outro lado, que é os pinos, no caso, do garfo do GP, tá? E fixar, ó, apertar o bujão dos articuladores 40 newton, apertar o bujão, no caso do tubo de óleo, instalar a tampa do PTO, que é essa daqui, e apertar o conjunto com 50 newtons, tá? E aí, o posicionamento, e a gente vai fazer aqui o teste ou os engates, no caso, manualmente, para ver se está funcionando. No caso, a caixa toda, porque ela é automatizada, mas ela é uma caixa mecânica na parte interna, gente. Então, a gente acaba fazendo esse teste aqui na bancada para ver se o conjunto está todo funcionando legal, antes que a gente ponha para funcionar realmente lá a montagem da nossa TCU, tá? Então, ele mostra aqui os posicionamentos, a GP, H1 e H2. Aí eu tenho aqui a caixa básica, daí eu tenho 1, 2, 3, 4 e Ré. E
E eu tenho aqui K1 e K2, tá? O K2 e K1 aqui, que é o GV, que é o grupo de velocidade de entrada. Aí os posicionamentos das alavancas, que a gente vai estar mudando para a direita e para a esquerda, para poder fazer os engates. Encontrar o neutro, que é a posição central. Tá? E com o auxílio da BR, no caso, tá ali ó, a ferramenta para fixar ela naquela posição. O que, que eu vou fazer? Colocar a haste do GV e GP na mesma direção do neutro, da haste e do conjunto principal. Então, alinho isso aqui tudo para a gente, no caso, montar o quê? Ó, o nosso grupo, ou a nossa central de troca de marchas. Tá ok? Fechamento, não tem como a gente, no caso, testar isso aqui fora, vai ter como testar só lá na hora que colocar no caminhão, a ver se está funcionando ou não. Instala a junta, instala. Depois vamos fazer as fixações e alguns complementos. Ó. Instalar o interruptor de neutro, põe o pino, põe a haste, aí ligação, instalação dos chicotes. Seria isso daí. Tá ok? Eu vou pegar e vou passar isso aqui no grupo para vocês, no caso, esses slides todos, tá? Para vocês terem em mãos. Quem quiser os slides também lá que a gente viu para trás, só me avisa que eu já coloco no grupo também. Lembrando, eu já vou colocando todos para vocês terem acesso a todos os slides que a gente trabalhou. Tá ok? Até o final da tarde, gente, eu vou postar, tem acho que 4 atividades para vocês fazer. Tem 2 que eu vou pedir para vocês entregarem até sexta-feira e 2 para entregar terça-feira que vem. Tá? Até às 23h59. Tá ok? Para a gente finalizar essa disciplina nossa. Tá ok? Dúvida, gente? Tranquilo? Não precisem esquentar a cabeça. Eu vou passar o material para vocês estarem, no caso, visualizando. E quem tiver com dificuldade, ainda tem eu passei no grupo de vocês lá, tá no YouTube, todas as nossas aulas que a gente viu aí, ela tá dentro, no caso, do canal, só que daí vocês têm que ver lá que tá especificado o que é montador DAF, daí vocês têm as aulas que vocês podem, no caso, estar assistindo lá, se tiver alguma necessidade ou alguma dúvida, gente. Tá ok? No mais, seria isso hoje, gente. Bom final de tarde para vocês e se cuidem. Tá ok? Ok, professor, até mais. Até já. Então, eu vou passar lá daí para vocês, já vou postando outro material. Tá legal? Beleza, professor. Valeu. Tá, olha. Se cuidem, moçada.